Deuteronômio capítulo 24 e capítulo 25. Para comentário hoje, eu peguei a Bíblia, estou com a Bíblia na mão, porque são muitas leis que Moisés vai falar, só para mim não esquecer de nada, de nenhum comentário. No capítulo 24 ele começa falando a lei acerca do divórcio. Como seria o divórcio naquela época? Que o moço, que a pessoa que casou com outra, poderia dar uma carta de divórcio se acontecesse alguma coisa. Mas eu quero lembrar, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, Jesus falou que não, o divórcio não é permitido, porque no princípio não era assim. Deus fez o homem, e o homem se juntava, largava seu pai e sua mãe para juntar a sua mulher, os dois seriam uma só carne, e só a morte era capaz de separar os dois. Então essa lei do divórcio, essa lei foi abolida por Jesus Cristo. E ainda vem diversas leis. Por exemplo, um homem que tiver casado não deve ir para a guerra, pelo menos antes de completar 1 ano de casamento, para não correr o risco que ele morra e não tenha desfrutado da lua de mel, né? Vamos dizer assim. Fala outra regra, que não se deve tomar como penhor as 2 pedras de moinho de alguém que as tenha. Por quê? O moinho trabalha com 2 pedras. Se você arrancar as 2, a pessoa fica sem ter com o que trabalhar, sem ter com o seu sustento. Se arranca uma só, é que pelo menos ele pode continuar sendo trabalho, pode continuar se sustentando. E isso no caso de uma dívida, e você vai pegar um penhor. Olha, um homem que raptar o seu amigo, a pessoa da sua tribo ou até um estrangeiro, esse homem merece a morte. E isso é outra regra e outras prescrições. Se uma pessoa for acometida de lepra, deve seguir todas as orientações de purificação até que seja restabelecido no meio do povo. Essas regras que eu estou falando, esses preceitos, essas leis, estão todas escritas aqui, tá? Eu não estou lendo uma por uma, mas estou falando de que se trata. Se você fizer algum empréstimo para o seu irmão e você quer pegar algum penhor, alguma coisa de garantia, você não vai entrar na casa dele e pegar, mas você chama na porta e pegue o penhor e peça a garantia que ele vai te dar na porta. Se esse irmão for um irmão pobre, diz a palavra de Deus que você não pode esperar o pôr do sol, você tem que devolver aquilo que a ele pertence. Você pediu uma garantia, mas como ele é pobre, você vai dispensar essa garantia, você vai receber na hora que você pedir, só de uma maneira que se torne formal aquele empréstimo. Mas, como a gente tinha falado antes em outros trechos, em outros livros da Bíblia, o próprio Jesus falava que a gente deve dispor o nosso coração para o mais necessitado. Fala também a respeito de não prejudicar aquele que é assalariado. O salário do trabalhador deve ser pago no mesmo dia. Lembra, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o salário dele não deve ficar um dia sequer de posse daquele que é o contratado, o que contratou, o contratador. Tá certo? Não morrerão os pais pelos filhos, mas cada um morrerá pela própria culpa, porque naquela época já se tinha a ideia de que se um filho cometesse um mal e você não pudesse fazer nada com ele, você vai lá e dava a pena para o pai dele, tá? Isso aconteceu durante muito tempo, inclusive leis modernas ainda tratavam desse jeito, tá certo? Não violarás o direito do estrangeiro, nem do órfão, e muito menos pode tomar de penhor, por exemplo, o vestido de uma viúva. Porque isso tudo, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus e as leis antigas, veem isso como uma prova de injustiça. E todas as leis, elas buscam a justiça e não o contrário. Quando você estiver lá na colheita da sua propriedade, você colheu, o que ficou para trás você deixa, é do pobre. Você não volta para pegar o resto não. Tá? Isso é outra regra que eles pedem, que Moisés ensinou o povo a seguir e a continuar desta forma. Se quando 2 homens entrarem em disputa, forem para o tribunal, um for condenado e logicamente o outro absolvido, o condenado vai sofrer os golpes proporcional ao delito que ele fez. Tá? Lembrando que na lei antiga o máximo de golpes que alguém poderia receber na frente do juiz era 40 chibatadas, como se dizia, né? Depois vem a lei do levirato. Se
entre irmãos, um irmão morreu sem deixar posteridade, o outro irmão mais velho deve tomar a esposa para garantir que o nome daquele irmão se prolongue pela vida. Então, casou, não deixou geração, o irmão mais velho casaria, tá? Mas é lei também que já foi ultrapassada. Por exemplo, mais uma lei aqui, a última lei nossa aqui. Se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles, num desespero, tentar salvar o marido e pegar nas partes vergonhosas do outro, ela teria que ter a mão cortada. Então a gente está vendo que algumas leis a gente viu, e no próximo vídeo a gente chega no capítulo 26, que é o último dessas leis, a gente vê que essas leis hoje não tem muito fundamento. Na época de Jesus também já não tinham. Então essas leis eram leis primeiras para um povo que não tinha lei nenhuma. Então foi criado algumas leis, algumas regras, para que o povo pudesse se adaptar aos poucos à realidade de ser regida por Deus.